Olá, queridos! Mais uma vez estamos juntos para um novo episódio do podcast E Agora Jung. Hoje eu estou com duas companhias incríveis. Hoje eu estou com a Bárbara, maravilhosa, minha amiga, e hoje eu estou com a Luciana. Gente, a Luciana, eu vou contar para vocês. Eu conheci ela numa oficina incrível que a Bárbara promoveu lá no IGEP com a professora Ana Paula também. E eu tive o prazer, eu estou na metade do livro, ela publicou um livro, gente, no ano passado, e ele é tão fantástico porque ele fala dessa jornada que todos nós passamos de nos descobrir, de reaprender, ou quem sabe até aprender a nos amar. Então, já deu para perceber ali que é uma mulher muito especial, com uma profundeza de alma. Vamos falar sobre isso, né? Falar sobre esta jornada e outras que com certeza a Lu está passando. Seja bem-vinda, Lu. Olá, nossa, eu já fiquei emocionada aqui. Muito obrigada pelo convite. Já tinha ficado. Sempre levo um susto com esses convites. E, nossa, e essa tua apresentação me emocionou. Obrigada, Não, é obrigada por uma estar honra. dedicando tempo também para ler o livro, né? Que a gente escreve e aí ele vai Sim. pro mundo. Que legal. É, é Mas uma eu honra gosto receber muito você quando, aqui. quando a obra é desse tipo, que a gente lê e consegue sentir, sabe? Aquele tipo de obra que a gente se conecta ali com a sua jornada, e aí você entra naquele processo. Eu gosto muito de obras, né, de criativas que te levam, como foi a oficina da Bárbara. A Bárbara conseguiu conduzir, junto com a Ana Paula, a gente. Porque não é uma questão de técnica, né? Não é uma questão só da poesis da obra ou da atividade expressiva, mas a pessoa tem que ter uma profundidade de alma para fazer você sentir. Então, aliás, Bárbara, até hoje aquela oficina está reverberando, tá? Veja bem, Que bom, que bom. Acho que em todo mundo, né? Foi muito. foi maravilhoso. Você sabe que o livro, e aí para quem não conhece ainda, o livro se chama Vou Te Resgatar Quantas Vezes Forem Necessárias. É um livro, é um romance, eu brinco que é um romance inesperado, porque eu escrevi como pequenos contos, e aí quando a editora pegou e foi costurar o livro, falou: não, é um romance porque quem conduz toda a história é uma personagem chamada Ela, então são histórias de várias elas, né? De várias mulheres. E não são só mulheres, isso que também eu estou descobrindo na leitura. Isso que é legal. Você escreve um livro e aí tem o livro que está sendo lido, né? Que são duas coisas diferentes. Duas não, né? Cada leitor é um livro diferente. E na leitura, nos feedbacks, eu tenho escutado muito isso, assim, que é um livro que faz a pessoa sentir. Então não é tanto sobre uma história, mas é muito sobre sentimentos comuns, humanos, né? E a gente, enfim, gosta de navegar pelos sentimentos aqui nesse mundo junguiano. É um livro que eu lancei pela editora Patuá, então eu tenho muita alegria, assim, e acho que faz parte também do que a gente vai contar, de um momento de vida aqui, meu, que está se revelando em criações. Eu acho muito interessante você contar um pouco da sua história, porque assim, ela é uma convidada especial, gente. O projeto que ela está abrindo, né, junto com o IGEP aí, é uma coisa incrível, ela vai falar aqui pra gente. Mas assim, a história de vida da Luciana, né, até ter a ideia, eu acho que é assim, o mais importante, é o que gatilha, porque uma coisa vai conduzindo a outra até você chegar no momento que estamos hoje, né? E assim, é uma experiência que você sua, individual, como livro, que você está abrangendo todos à sua volta para vivenciar essa experiência. Isso daí é muito legal, porque você está conseguindo botar multidões dentro de uma perspectiva muito pessoal, né? E acho que nada mais junguiano do que isso, né? A gente viver o coletivo e o coletivo viver a gente também, né? A gente ser inserido nesse contexto de eu tô no todo e o todo está em mim. Então, Sim. eu queria que você contasse um pouco para gente aí sua história, é, e aonde estamos, assim, onde a gente está aqui Tá, agora, né? tá. Bom, vamos lá. Eu vou começar. Eu sempre, acho que assim, sempre tive uma facilidade, uma naturalidade muito grande para o universo da criação. Então, desde muito pequena, eu recentemente fui visitar, eu cresci em Florianópolis, então fui revisitar minhas amigas, e é muito legal quando a gente volta, né? Faz 30 anos que eu saí de lá, e eu me reencontro com uma adolescente que ainda vive aqui em mim,
e que está cada vez mais íntima minha, na verdade, de uma menina, né, na época que adorava criar e adorava fazer teatro e tudo mais. Mudei para São Paulo quando eu tinha 18 anos, eu entrei na Federal em jornalismo lá em Santa Catarina. E aí a minha família resolveu voltar para São Paulo e eu resolvi voltar também. Acho que se fosse hoje, né, teria continuado a morar lá, mas enfim, acho que não tinha a maturidade ainda para me desligar. Terminei o jornalismo aqui e fui, trabalho, eu tenho um escritório de comunicação já há 22 anos, chamado Em Branco, por conta de uma brincadeira com meu sobrenome, mas porque de fato eu adoro uma folha de papel em branco, eu adoro as possibilidades que uma folha de papel em branco nos oferece, e também a angústia, né? Porque sempre que surge uma folha de papel em branco, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu fui aprendendo ao longo da vida adorar o vazio, né? O espaço das possibilidades. E aí acho que é um caminho que diz respeito ao meu caminho de autoconhecimento também. Mudei para cá, então trabalhei, criei esse escritório quando eu tinha 26 anos, então trabalhei em outros escritórios de comunicação, é um escritório de comunicação que sempre trabalhou com grandes marcas e eventos culturais. Eu brinco que, sempre brinquei que as grandes marcas têm o desejo de ser cool, de ser charmosa, e o mundo cultural precisa de um olhar de negócio, de business. Então eu sempre busquei fazer essas pontes. Com muita alegria, logo no começo eu sempre quis, quando eu vi que o meu escritório ia surgir, e ele surgiu por demanda de ex-clientes, eu pensei, pô, eu quero um escritório pequeno para eu poder atender direito, assim, atender, estar junto com o cliente, porque eu gosto de colocar a mão na massa, e muito num trabalho de planejamento, de criação e de execução. Naturalmente eu não faço tudo, mas eu ponho a mão e aí eu tenho uma equipe maravilhosa que hoje é um hub, então, para cada projeto, eu monto a equipe mais adequada para o assunto que a gente vai percorrer. Eu brinco que quanto mais experiência, menos a gente erra, né? Então, a gente vai Com facilitando certeza, o isso na processo, vida, né? A na gente olha vida. para trás e fala, não, assim não. Assim já aprendia. E aí, isso tudo acontecendo. O escritório eu sempre gostei de trabalhar com o escritório, com os clientes e tudo mais. E aí na pandemia e na paralela sempre eu estive num processo de autoconhecimento. Assim, eu lembro de uma professora também lá de Florianópolis. Eu acho que a minha primeira experiência de autoconhecimento que eu tinha uns 14 anos e era na aula de teatro e de consciência corporal que ela conduzia, a tia Eleonora Teixeira, maravilhosa, que é a minha amiga até hoje. E ela fazia todo um trabalho de consciência corporal, de relaxamento. Então ali eu falei, uau, tem muito mais coisa do que essas ideias que passam na minha cabeça num contato com o mar muito grande, então também eu sempre tinha eu me lembro de me colocar diante do mar e ficar aprendendo com a natureza, sabe? De que tudo muda, de que um dia o mar tá calmo e outro dia tá agitado, e um dia sobe, depois desce, e a vida também é assim, e enfim, acho que a natureza também sempre me ajudou nesse gerenciamento, que agora a gente pode chamar de um gerenciamento psíquico, mas eu não tinha essa, nenhuma informação. E aí, então eu seguia, sempre segui com o meu caminho de autoconhecimento, muito interessada e por vezes despudorada, experimentando experiências e tudo mais. E aí eu comecei na pandemia, na verdade, antes da pandemia, eu comecei um trabalho grande meditando, então meditando fortemente, assim, na pandemia que abriu-se esse espaço, eu meditava 1h30 por dia, 45 minutos de manhã, 45 à noite, e a gente conduzia junto com dois amigos, o Ivo Machado e a Camila Hoppert, um projeto de oferecer essa experiência da meditação online a gente não meditava online, mas a gente se encontrava semanalmente e a gente atendeu mais de 500 pessoas num projeto chamado Desperta. E aí, por conta disso, gente, vocês vão me cortando que eu falo muito, tá? Por conta disso, eu. Manda bala, tá tudo Yeah. certo. A É, questão aqui, vamos pontuar uma coisa importante para os nossos ouvintes. É fantástico, é toda a proposta do Jung, é toda a proposta do autoconhecimento. O indivíduo mergulha, e aí, quando ele chega num ponto que ele mergulhou num lugar bacana, ele leva todo o entorno.
Então a gente está mergulhando junto com você, continua. Tá bom. E é bem, é totalmente sobre isso mesmo, porque eu sempre tive, por exemplo, nesse projeto de meditação, aquilo me fez tão bem. Um dia eu tive eu fui para um lugar tão importante, assim, importante do ponto de vista de novo, que eu falei para o Ivo Machado, que estava me ensinando, eu falei, Ivo, eu não sei se você acha que dá, mas eu quero mostrar isso para mais gente. Então, quando você achar que dá, se você quiser, me treina, porque eu quero poder oferecer isso para mais pessoas. E ele falou: Nossa, Lu, que legal. Ao longo desses, ele já fazia aquilo há uns 10 anos. Poucas pessoas me pediram, mas com você eu quero. E foi daí que a gente criou o Desperta. Então eu tenho muito esse. Eu experimento o que Jung nos ensina, né? Tipo, pô, isso é bom para mim, eu quero contar para todo mundo. Eu quero levar todo mundo junto. E aí, na praia, eu estava morando na praia na pandemia. Numa meditação, eu ouvi o que sei de mim. Veio uns, uau, que frase boa, né? O que sei de mim. E eu saí caminhando pela praia com essa frase, falei, o que que eu vou fazer com isso? E aí, naquele momento, eu decidi que eu ia, decidi, né? Sei lá, tive a ideia de criar um podcast, que depois virou um pequeno portal de autoconhecimento. Tem 2 temporadas gravadas, tem 22 programas, e é algo que eu desejo retomar. E eu, por que que eu parei de gravar? Bom, deixa eu contar cronologicamente. Então, eu criei o que sei de mim, fui fazer uma pós-graduação em neurociências no Einstein, porque essa meditação estava muito baseada, o Ivo gosta muito de neurociências, então eu fui lá dar aquela mergulhada. Falei, não, é incrível, a biologia é maravilhosa, é poesia, tem tanto ensinamento, assim como o mar me ensinou, a biologia nos ensina, né, simbolicamente e literalmente também, só que eu acho que é mais. E nisso, naturalmente, não sei se naturalmente, mas para mim, alguns dos trabalhos que eu fazia feliz durante 22 anos, começaram a perder um pouco do sentido. E isso não é fácil, porque a gente gosta de falar, a gente conta aqui, né? Não é fácil. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito empolgada de participar das coisas, de criar. A criação se dá, para mim, se dá nesse. É um ímpeto de muita vida. E aí eu entrava nas reuniões e estava meio assim, com sono. Eu tô entendendo que eu sou uma pessoa totalmente sem sensação. Aí eu ficava com sono, eu falei, puxa, Será que eu Luciana, né? tô deprimida? Não, Será não, que eu isso tô. não Não me. entrou, Não, não? porque Porque eu às sou. vezes as pessoas entram numa que assim, eu deprimi. Não, agora perdi dopamina, a vida acabou, não sei o que eu É, quero, né? Mas assim, essa coisa da sim, empolgação, do negócio fazer sentido, vai dando uma virada de chave na gente, que a gente é, começa a olhar as coisas com uma outra outros não. percepção, né? Isso. E não tem nenhum sentido de que o que eu fazia é menos importante, menos. Não, não tem nada disso, era uma mudança minha e que naturalmente se refletia na vida de fora, né? E aí eu tinha um contrato com uma empresa enorme durante 20 anos. Eu acho que meu escritório foi o fornecedor que viveu mais tempo. Um contrato de 20 anos numa multinacional é algo super raro. E aí chegou um dia minha cliente, que é minha amiga até hoje, falou: Lu, eu não sei, eles têm alinhamento de marketing, agências e tal. Eu não sei por que que eu tô fazendo isso. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Ela falou exatamente assim. Mas eu não quero mais o teu escritório. Eu quero que você vire nossa consultora, mas eu não quero mais escritório. Eu tinha uma equipe, e aí, naquela hora, dentro de mim tava, tipo, festejando, porque eu já desejava, só que era muito difícil abrir mão. É muito difícil a gente abrir mão do que a gente construiu, e não é que eu construí, é ruim, não, eu mudei. Mas tinha uma coisa estabelecida, tinha funcionários e tudo mais. E aí eu entendi. E eu acho que eu entendi por conta do caminho que eu estava percorrendo. Falei, não, tá tudo certo. Ela deu para o escritório um aviso de 3 meses. Eu reorganizei, ajudei as pessoas a arrumarem emprego. Então estava tudo certo, mas eu me sentia me dirigindo para algo novo. E aí eu acho que vale muito a pena, porque a gente está aqui nesse universo junguiano, contar que no dia 31 de março eu tive um sonho. Foi o último dia do contrato. Então, dia 1º de abril eu não teria mais contrato, esse contrato. E isso diminuiria muito o meu escritório, meu faturamento, tudo isso. Aí eu tive um sonho que eu estava na minha casa comecei a procurar minha bolsa
procurada, não achava a minha bolsa. Quando eu achei, eu abri minha carteira e dentro não tinha minha identidade. Olha que máximo. E aí eu acordei de madrugada rindo, tipo, nossa senhora, né? Podia, não precisava escrever, que tá tudo dito. E eu acho que desde então há essa reconstrução de uma identidade. E eu continuei, fiquei muito angustiada, porque aí, sem um grande cliente, tenho ainda outros clientes que eu adoro, mas eu fiquei, nossa, para onde eu tô indo? Para onde eu tô indo? E aí, um dia, me arrumando de manhã, me veio uma intuição muito forte. E eu acho que até escutei também algo do tipo, vai estudar psicanálise. Eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar, porque era uma coisa assim, imagina. Eu nunca considerei que eu poderia fazer isso, sendo que na época da faculdade eu tenho uma amiga que estudou psicologia e eu comprava os livros para ela, ai, lê esse, tipo, por que que não era eu a ler, né? Mas tudo bem. E Mas aí, você vê que o inconsciente ele vai dando sinais desde sempre, muito, muito, muito. Cara, isso daí é uma coisa muito importante que eu acho bom a gente pontuar aqui. Essa coisa de você falar da adolescente que se perdeu e você resgata, dessa coisa de dar para o outro que é nosso também. Como uhum, isso está desde sempre na gente, e a gente tem essas indicações, só que a nossa falta de autoentendimento e autocompreensão leva a gente para caminhos tortuosos para a gente chegar à conclusão de quem somos, quem sempre fomos, né? sim, E eu acho sim, isso tão eu lindo, acho. porque é isso, assim, e aí a maturidade vai trazendo isso para gente, esse entendimento, né, de como eu funciono, como meu corpo funciona, né? Sim. Eu gosto de falar, eu tenho gostado muito de falar assim, que eu acho que a gente tem que ser testemunha das nossas próprias vidas, né? Porque é isso. E aí eu ir vivendo uma vida simbólica, porque aí eu escuto, aí eu vejo, aí eu sonho, aí alguém fala alguma coisa, eu sinto, exato. E aí eu chorei, aí eu fui buscar ajuda, eu gosto de buscar ajuda, pedir ajuda. Falei, ó, fui por uma amiga minha psicanalista, tô pensando, né? E dá vergonha, vai. Eu, né, não sei se dá, mas eu sei que eu muitas vezes me nego me contar os meus próprios desejos, então olha, então quem sabe talvez eu queira fazer psicanálise. Ela, ai, que legal, me deu vários livros. Eu comecei a ler me deu Freud, li o segundo, quando eu estava lendo Totem e Tabu, me deu um mal-estar pelo tom. E eu vou um dia voltar a ler. Mas me deu um mal-estar de, nossa, mas por que que ele está falando assim dos povos originários? Assim, para mim tinha esse sentido assim de uma arrogância. E eu, assim, se eu estiver ofendendo alguém, não é meu objetivo, é só o que eu senti naquele momento. E aí, eu falei, eu no meu diálogo interno, não é possível que não vou fazer psicanálise, porque aquilo parece que meio que cortou, assim, não vai dar para ser por esse caminho. E não é que eu olho para minha estante e está há muitos anos, desde que eu tinha uns 18, sei lá, quando eu comprei, e eu nunca tinha lido a autobiografia do Jung. E nesse momento, o livro fez assim na estante, sabe? Que você tá lá e você. Mas foi por acaso, Lu. Foi do nada que esse livro apareceu ali, Claro que entendeu? não. Mas é bonito, né? Porque é isso, de novo, né? Comprei, eu nem lembro onde eu comprei. Eu lembro que tipo, ele é todo emboloradinho assim, porque, né? O tempo passa. E aí eu falei, nossa, verdade. Deixa eu pegar isso daqui. Eu comecei a ler, aí eu abraçava o livro, eu chorava. Eu falava, esse é o meu caminho. Então tá bom. E aí eu fui procurar, cheguei no IGEP. Felizmente também deu uma sorte, porque eu podia ter ido para, né, vários outros lugares, e eu adoro estar no IGEP. E aí comecei a fazer a pós, em psicologia junguiana. Passei o primeiro ano falando assim, eu sempre fiz terapia e a minha primeira analista foi junguiana, quando eu tinha uns 18 anos, mas eu passei o primeiro, depois eu fiz bioenergética, muito tempo e tal, e aí eu falei, não, passei o primeiro ano falando, eu quero fazer com algum dos professores, eu nem pensava em fazer formação na época, com quem que eu vou fazer? E daí eu falei, não, eu quero fazer com o Valdemar, e aí como eu tenho essa vida... é,
livre de horário, né? Porque, enfim, eu sou uma empreendedora, uma empresária. Quero fazer, e aí tinha uma vaga ali no dia, numa terça-feira à tarde, segunda-feira à tarde. Eu falei, eu posso. Sincronístico, né? Quando é para ser um negócio, não É, dá dor de Quando é para cabeça, ser, é né? impressionante, a coisa flui que te atropela, né? Flui. Porque eu conheço gente que tá mais de um ano esperando o horário com o Valdemar. Pois é, isso daí eu que acho. bom que não foi comigo. Mas isso é muito interessante, porque assim, quando tá na hora, é. Mas assim, às vezes demora para estar na nossa hora. A gente quer acelerar o nosso processo, mas assim, quando o negócio está andando, a gente pensa o negócio é. É, Aí vem aquela coisa, The Secret, né? Até a página 2. Na verdade, a gente não basta só desejar. A gente tem que estar pronto, disponível e uhum, entregue ao processo. E assim, eu acho que era o momento certo, a hora certa de você entrar, né, nesse outro lugar, né? É. é. E Não, e é acho que é muito legal. importante a gente lembrar que cada alma tem o seu tempo. Eu acho que Sim. muitas pessoas que estão nos ouvindo passaram por uma história relativamente similar ao da Lu, porque eu estou ouvindo a Lu, eu leio o livro dela e eu me identifico com tantos pontos. E muitas vezes eu me peguei, e aposto que vocês e quem está nos ouvindo, pensando assim: puxa vida, mas por que que eu não acordei antes? Por que que eu não vim para essa jornada antes? Hoje eu já podia estar não sei na onde. Hoje eu já podia. Ai, podia ter evitado tanto sofrimento. Então, não, porque eu É, precisei deste tempo. Não é uma questão de estar atrasado, não tem um tempo certo. Cada alma tem o seu tempo. Então, se você acordou agora, se você, sabe, teve que passar por uma porção de sofrimentos, está tudo certo. Eu já trago aqui para nossa conversa uma frase que ela me impactou, ela me pegou. A Lu, muito graciosamente, me presenteou assim com uma coisa fantástica que foi com o livro dela. E aí eu sentei na carteira na hora que ela me deu assim, e eu vi aquela frase que me impactou. Eu vou te resgatar quantas vezes forem necessárias. E hoje, agora há pouco, ela falou dessa adolescente que ela resgatou. E eu pensei, eu falei, gente, eu já morri e voltei tantas vezes, resgatei partes minhas, abandonei outras. É sobre isso que a gente está falando. Então, não vamos entrar, se você está nos ouvindo e entrou nessa coisa de se cobrar porque está atrasado, ninguém está atrasado para nada. O tempo é de cada um. exato. É. Eu acho que é isso. A vida inteira, né? A gente vai sempre ter algum resgate para fazer. Aí eu chego, e é legal falar do livro, tá misturando isso tudo com o livro, porque eu chego na primeira sessão com o Valdemar, e o que que você faz? Daí eu fui contar para ele. E além de trabalhar com as grandes marcas, eu sempre, desde muito cedo, eu também, é difícil falar sou, mas eu também fiz trabalhos, ou faço, de ghostwriter, ou seja, de escrever para altos executivos, para lideranças e tal. Então, né, o escritor fantasma. E publiquei, sim, publiquei não, né? Quer dizer, milhares de artigos em jornais publicados, livros, enfim, capítulos de livros e tal. E aí ele falou assim, Valdemar sendo Valdemar, você escreve e não assina? E eu, não, veja bem, é que é um trabalho, mas ele tipo, Valdemar sendo Valdemar, ele foi assim. E aí, Cruel, cruel. não, não foi, ele Para não mim é é cruel. maravilhoso, né? Porque Ele foi assim, cirúrgico, né? Ele foi no ponto cirúrgico. ali. Eu Foi amo cirúrgico. isso, porque assim, amo o Valdemar e a Simone, porque eles são assim tão assertivos que o impacto é no meio do chakra cardíaco. Você sente ser obrigado a mudar ali na hora, porque a É, pergunta é muito direta e você sabe, isso daí transforma a gente. Isso sim, daí é o que faz a gente se mobilizar, sim. conseguir, né? Mas é Opa. isso. Tem E que é uma estar pergunta, não disponível. é uma Não, resposta, é uma não. pergunta. Porque a resposta quem vai dar sou eu, né? Aí, então, e aí eu, nossa, fiquei com essa história, com essa pulga. E eu falei, não, mas eu tenho um livro que eu tô escrevendo. E aí eu comecei, depois de algumas sessões, na verdade, falei, eu vou ter que me mobilizar, eu vou ter que sair dessa inércia, eu vou ter que me arriscar, que eu acho que é sobre isso a vida também, né? Vou ter que me expor, porque se eu tô mudando de um lugar para o outro, não vai ser, né? O novo lugar não tá pronto, eu vou ter que me arriscar, é uma trilha que eu preciso abrir.
E aí eu comecei o processo, então, de retomar o que eu tinha já escrito, e aí eu chamei uma mentora, Ana Holanda, maravilhosa, e a gente começou a trabalhar no texto. Aí eu joguei muito do que eu tinha feito fora, comecei a escrever, daí abri um canal de criação. Aí, gente, eu lembro assim, de madrugada, acordar, escrever, e assim, sangrava internamente, porque eu escrevo de um jeito, eu escrevo desse jeito muito sensorial. E aí, dentro desse processo todo, o escritório continuando, mas outros clientes, eu comecei a sentir sono com outros clientes e fiquei angustiada. E o Valdemar vai precisar integrar. E eu tarará, saí de uma sessão de análise sobre um outro assunto não, né? Sempre sobre eu mesma, mas enfim, saí muito triste falando assim, meu, ferrou, tipo, vou te resgatar quantas vezes forem necessárias. Mais uma vez eu falei, meu Deus, eu acho que não vai ser nessa vida que eu vou conseguir. Eu saí realmente assim, meio muda. Vim para casa e falei, eu não vou sair da tristeza, porque o meu também tem um hábito de, como eu gosto de trabalhar, gosto de criar, colocar sempre em movimento. E eu falei, fica nisso um pouco. Fiquei, no dia seguinte fui para a prática de yoga. E aí a gente chega à exposição, quer dizer, a exposição chega a gente, quando eu estava no Shavasana, então na posição do cadáver, da morte, né? Isso é tão legal. Não é que eu tive a ideia, eu recebi esta ideia. Então, assim, ela fez um download, eu vi a exposição pronta. E eu sempre Chakra acho que. coronário, né? Porque o Nossa, foi assim, Shavasana ó. é isso, é assim, ó, pá, né? Você tá lá para receber. Não, é muito impressionante, foi muito impressionante. Voltei para casa e falei, gente, não é possível. É óbvio que isso tem que acontecer. Não é possível que ninguém fez isso. Comecei a procurar na internet, exposição Jung. Não, não tem. Falei, sério? E aí eu peguei e fiz o que eu faço há 22 anos. Eu criei um projeto, eu sistematizei o que eu gostaria, porque eu sempre fiz isso para os projetos. Como que seria? Como que eu contaria essa história? Babá, babá. E resolvi, não vou fazer. Porque se eu fizer, eu vou precisar da curadoria do Valdemar e da Simone, vai atrapalhar meu processo de análise, eu quero fazer meu processo de análise. Eu entrei, tipo, eu não vou fazer. E aí eu tava com outras criações aqui, chamei o André Sturmin, que é o diretor do MIS, com quem eu trabalhei por muito tempo antes, para tomar um café, para contar das coisas que eu estava fazendo, e contei para ele. E ele falou, vamos fazer isso no Miss. Eu falei, sério? Não, mas então você espera que eu vou precisar falar com o Valdemar e com a Simone, porque eu só posso fazer se eles estiverem comigo, porque eles são os especialistas e tarará, os maiores conhecedores, não sei o quê. Não, tá bom, fala com eles. E desde então, isso já faz mais 2 anos, praticamente, a gente está nessa criação da exposição, então, que a gente lança, né, que vai ser inaugurado em novembro de 2025 no MIS, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. É, Estaremos lá. todo mundo, vai ser muito lindo. Uma exposição chamada A Alma Humana, Você e o Universo de Jung, que é o que é? É um grande convite ao autoconhecimento a partir da perspectiva junguiana. Então, de novo, né? Quando eu me afeto profundamente com esse saber, com esse conhecimento, com essa prática, o que eu desejo? Convidar todo mundo para uma festa e mostrar para as pessoas, que é o que a gente está fazendo. Então, a partir dessa ideia, eu também chamei um time de criação que está sempre comigo nos projetos, mas que estão mega envolvidos. Então, a produtora executiva Naicle Leônidas, que é uma mágica de fazer acontecer qualquer coisa que se deseja em uma linha. O currículo dela já ganhou um prêmio do U2 como a melhor produtora executiva do mundo numa turnê deles. Então, estamos com essa pessoa. O Flávio Vieira, que é um grande parceiro de criação, de audiovisual, é um roteirista, diretor de audiovisual, que, enfim, tá, ontem a gente estava com o Valdemar e com a Simone mostrando textos e pensando como que a gente vai contar essa história toda para o público. É, e a Camila Whittaker, que é a nossa diretora de arte, que é maravilhosa porque a gente fica aqui, eu vou contando os conceitos e como eu imagino que deveria ser a obra, e ela vai trazendo referências
de possibilidades e a gente está criando. Então, é uma experiência. A gente já falou sobre experiência imersiva, mas hoje em dia a experiência imersiva está muito ligada a questões tecnológicas. E eu tenho pensado que talvez a gente vá lançar essa experiência, essa exposição, como uma experiência simbólica, na qual o visitante vai percorrer a psique humana a partir dos conhecimentos, dos conceitos e das práticas que Jung nos trouxe, né? Ou que ele usou e compartilhou com a gente. A exposição ela tem sempre em cada lugar, né? São 550 metros quadrados, então é um espaço bastante grande. E em cada um dos espaços a gente vai ter um aspecto pedagógico, então a gente precisa contar para o grande público que é o inconsciente coletivo, de onde surgiu isso, como que ele chegou a esse conceito. A gente, então, tem a parte pedagógica, a gente tem a parte toda sensorial, porque a gente está num espaço imersivo, e a gente sempre vai ter a parte provocativa. Então, em cada espaço, o visitante vai receber uma pergunta sobre ele mesma. Por isso que a gente fez questão de colocar o você no título, porque não é uma visita que já seria incrível, né? A biografia do Jung, a obra do Jung. É sempre a partir desse diálogo, do que ele pensou, do que ele viveu, né? Mais do que pensou, do que ele experimentou com a gente, com o contemporâneo, com o hoje, e o que a gente faz com isso, né? Eu gosto de dizer que eu acredito que só o autoconhecimento pode mudar o mundo. Primeiro o nosso mundo e depois o mundo todo. Então, eu acho que essa exposição é um. Acho que é isso. Não, eu acho que é um start para muita gente, Eu sabe? Eu acho espero que que sim. do seu processo, eu acho que você vai dar um start para muitas pessoas, assim, acessarem coisas que elas não estão tendo dimensão do que podem acessar. Que é incrível, né? A gente saber mais sobre nós mesmos. Assim, é doloroso, óbvio. Nunca é um processo fácil. Mas é tão libertador, eu acho que essa é a palavra, a gente ser a gente mesmo, a gente se colocar no mundo da maneira que a gente é. E eu acho que você ter tido essa capacidade de perceber, né, que eu posso fazer isso. Ah, deixa eu esperar, não quero parar minha terapia. Gente, Jung não existe isso, tá? Exato, mas a gente tem os, né? Mas a gente tem nossos pequenos medos que vão engatilhando a gente. Mas é isso, é os incentivos, aceitar a provocação, né? De tipo, vamos É um manter. convite. Gente, não dá, E assim, eu acho lindo. Assim, eu fico muito, muito feliz de você ter aceito esse convite, porque é tanta coisa que eu acho que a gente ainda vai viver até lá, sabe? E o seu relato da sua história até seu processo, fica ainda mais rica essa exposição. Porque você traz para junto também o IGEP, que é o Valdemar e a Simone, junto com todos os professores, mas assim, que é uma história de respeito à obra do Jung, sim. sabe? Eu nunca me esqueço na primeira aula, na aula magna do Valdemar, na primeira que eu assisti, pré-pandemia ainda, ele falando que ele tinha dois compromissos na vida dele naquela época, né? Eu acho que continuam os mesmos. Um é com a obra de Jung e outro com a esposa dele. Que Eu legal. achei isso tão lindo, porque assim, ele tem um compromisso mesmo com a obra do Jung, e ele e a Simone, o compromisso deles é com a obra do Jung, e o IGEP tem trazido muita consistência, sabe, para a formação, para trazer esse conteúdo teórico para as pessoas. E você fazer isso uma questão de não só de arte, mas de conteúdo teórico, né, com consistência para as pessoas acessarem o Jung, ao invés de algumas baboseiras que a gente vê por aí, é maravilhoso, assim, a gente tem que agradecer, né, Nath? É, e eu acho que principalmente tem uma coisa muito similar dessa exposição, da própria presença da pessoa, da Lu, assim como do IGEP, que tem ali uma preocupação, eu vejo isso na Lu, de, peraí, vem cá, não é só teoria, vamos viver, vamos mergulhar em você. Essa é a proposta do Jung, né?
E eu acho que assim, que bom que nos últimos anos, eu suponho que aí nos últimos 5 anos, talvez, parece que teve a teoria do Jung, alguns conceitos junguianos foram mais difundidos, a gente viu, né? Pelo menos eu estou observando uma explosão de novos cursos, isso de certa forma é bom. Mas eu também vejo que as pessoas estão fazendo muitas vezes esse tipo de coisa sem se preocupar com a qualidade. Então, essa é uma preocupação que o Valdemar e a Simone sempre tiveram, né? E eu posso falar por mim, assim como vocês, eu sou outra pessoa, né? Poderia estar só preocupada em ganhar dinheiro, não que eu não goste, né? Poderia estar preocupada com a carreira, não que eu não esteja, mas é uma mudança, realmente um mergulho na minha alma. E dá para perceber que essa é a preocupação dessa exposição, né? Poderia ser incrível se a gente percorresse a vida do Jung, mas eu estou acompanhando um pouquinho os bastidores, a gente está preocupado de quem visitar mergulhar em si mesmo. Então, eu acho que isso é o mais, assim, interessante para mim, né? É. Mas aí eu... Desculpa. Mas então, vai lá. Diga. Não, eu ia te perguntar assim, né? Tem a possibilidade dessa exposição ir para outros lugares, né? Porque eu fico pensando assim, não sei, né? Quem não tiver condições de vir para São Paulo, seria muito legal se. Eu não tenho nem ideia da logística e das dificuldades, até financeiras, mas pudesse ir para outros lugares, né? Eu queria Sim. aqui no Rio, hein? Então, ó, eu acho duas coisinhas. Acho que a primeira, sobre a exposição, que eu tenho falado, né? Essa é a primeira exposição a partir da perspectiva do Jung e podem haver mais de 100, porque é isso. Então, ela não tem a pretensão de ser a exposição definitiva, porque eu entendo que num universo tão complexo e profundo como a do Jung, especialmente na comunidade junguiana, talvez as pessoas cheguem, ah, mas não falou de não sei o quê. Ah, mas não falou. Que legal, essa é só a primeira. Eu não estou aqui pretendendo ser a definitiva, que eu acho que é importante a gente estabelecer isso, né? Porque eu acho que você bem captou, Nath. O convite é para que as pessoas entrem em contato com elas mesmas. A partir dessa cosmovisão que, para mim, e para nós, eu imagino, ela é absolutamente necessária para o contemporâneo, né? A gente precisa mergulhar nessa cosmovisão para que a gente tente construir ou reconstruir esse mundo. Então, acho que tem essa perspectiva. Sobre viajar, sim, a exposição ela é toda pensada, a cenografia, para que ela seja reutilizada. Isso é uma premissa do escritório da Em Branco. A gente sempre faz os eventos com um pensamento de impacto socioambiental positivo. Então, não é só fazer, mas como que o processo ele é positivo do ponto de vista das pessoas e do meio ambiente. Então, a gente está pensando toda a cenografia para que ela seja reutilizada e caso ela não seja, ela já vai ter um destino certo na criação. Então, assim, não é, putz, vamos fazer isso daqui de plástico e depois a gente joga em algum lugar. Não. Do que vai ser? Então, é de madeira? Qual madeira? E para onde vai depois, sabe? Se for para ir. Eu odeio jogar coisa fora. Então, enfim, já tem que ter esse pensamento na criação. Não é uma coisa que a gente resolve quando a gente vai desmontando a exposição. A segunda premissa, então assim, a gente está agora, né? Então tem a paralela da criação, execução, captação de recursos. Então a gente já tem a captação de uma parte dos recursos, mas não de todo o recurso. Então quem estiver nos escutando e conhecer empresas ou pessoas físicas que queiram ser benfeitores, podem me acessar, é super fácil me encontrar. Empresas podem colaborar com patrocínios, tanto com dinheiro direto, dinheiro, enfim, quero aportar e você patrocinador, como com as leis de incentivo à cultura no Brasil, porque a exposição está aprovada no Ministério da Cultura, na Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo e na Prefeitura de São Paulo. Então, empresas que paguem imposto de renda, ICMS, ISS ou IPTU podem pegar parte desse imposto e destinar ao projeto que será muito bem-vindo. A gente já está com alguns apoiadores, patrocinadores bem legais. E aí, Depois além disso, deixa seu e-mail com a deixo. gente, que a gente vai Deixo. botar junto com a divulgação para as pessoas que quiserem entrar em contato. Eu acho isso Ah, importante. legal. Eu deixo. E aí, além disso, eu venho inscrevendo o projeto em vários editais, porque as empresas também abrem editais para que os criadores
possam falar, ó, eu tenho um projeto assim, a importância dele é essa, ela vai acontecer. Então, eu já estou começando a inscrever em editais de centros culturais para que a gente possa fazer essa itinerância pelo Brasil e também pelo mundo, né? Eu ainda não comecei a inscrever nada no mundo, mas eu acho que é uma exposição que tem esse potencial de viajar por muitos lugares, Sem né? dúvida. E tomara que isso aconteça, porque aí Sim. mais pessoas. Eu acredito exatamente no que você falou. A gente só vai mudar esse mundo quando as pessoas começarem a, a, a se conhecer, né? Talvez a se transformar nelas mesmas. Então, É isso. mas assim, eu não sei, gente, nosso tempo é tão curtinho, parece que a gente falou É, tão pouco, né? Mas ao é mesmo uma tempo, pena. Mas ai, olha passa só, eu muito falei com a rápido. Simone, ela terminou a reunião de vocês ontem, veio para mim, né? Porque eu estava sem terapia, já tem um tempo, eu já estava desesperada. Ah, que legal. Foi comigo. Aí eu falei com ela ontem, e aí a gente vai mais perto, a gente combina um podcast com vocês três. Você, Ah, Simone, legal. Val, quando o negócio já estiver bem engatado, para vocês conversarem com a gente, deixarem a gente com água na boca para a gente ir. Legal, vamos sim. E logo mais a gente também vai fazer, a gente está fazendo essa criação aqui de um crowdfunding, né? Então, uma forma de também, especialmente no final, assim, captar recursos com essa comunidade junguiana, oferecendo benefícios, ingressos, kits, enfim, a gente está inventando um monte de coisa aqui. Porque é isso, gente, trabalho há 22 anos para as marcas, então eu estou também aproveitando esse conhecimento. Como que a gente faz? Porque tem um conhecimento, uma sabedoria também de comunicação que pode estar a serviço do autoconhecimento, que é um pouco do que eu tenho tentado fazer. Sem dúvida. Ai, gente, obrigada. Adorei a conversa. Mas assim, Também, tô Gabi. saindo daqui feliz, mas com uma sensação que foi muito pouco. Parece que a gente Não, conversou assim, passou muito rápido. Então, quem sabe a gente volta, né? Em outro tá momento. certo. Super Vamos sim. Gratidão. obrigada, gente, pela oportunidade, viu? Obrigada a você, Lu. Obrigada, Nath. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz. A, a gente vai tirar uma foto da gente. Tirar foto com as Vamos. professoras, gente, é sempre um orgulho. Ah, Vocês tiram aí ou eu tiro? Vou tirar aqui. tira Nossa, tira aí. você, Eu porque tiro eu aqui não Tira? sou também. Tá, tão. então Então tira, tira. você Ah, tirou? então. Eu tiro. Então tira você também. Vamos ver qual que fica melhor. Pronto, eu mando para vocês. Tá bom. Um beijo, Maravilhosa. gente. Obrigada. Até o próximo Super obrigada. Beijo. episódio. Um beijo.